Gente, no nosso quadro Política e Cotidiano, toda quinta-feira vai ao ar, você fica sabendo o que está rolando no mundo da política, mas não é só o que está acontecendo. A gente vai pelos bastidores, a gente vai falar das opiniões, e uma delas que a gente traz aqui sempre com muito prazer, é o professor Marcos Marinho, cientista político, que conhece muito dessa área. Está aqui com a gente. Professor, boa tarde. Boa tarde, Tá tudo bem? Comigo, mais uma semana, as coisas continuam bem. Já para outras pessoas, nem tanto, né? Infelizmente, tem gente que pela própria boca está se dando cada vez pior. Para o senhor está bem, mas para o Eduardo Bolsonaro? Jordevar, esse cidadão, ele conseguiu se colocar num patamar da história que não vai ter como ser esquecido, né? Porque ele construiu uma carreira em cima de uma bravata de patriotismo, de defesa da pátria, sustentada por ele, pelo pai, pelos irmãos, e agora ele se pôs do lado extremamente oposto, né? Atacando a pátria brasileira por interesse pessoal, autoproteção. Inclusive tem uma fala dele, vamos ouvir? O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Professor, o que ele quis dizer com isso? Jordevar, eu queria só que a nossa audiência pensasse um pouquinho, se me ajudasse até a falar com o pessoal. Você veio para cá hoje de carro? Sim. Tinha um tanque na rua? Sim. Não, tanque na rua Tinha não. Não, de jeito nenhum. O pessoal não invadiu aqui para te proibir de falar uma coisa, não? Ninguém invadiu, não tive nenhuma barreira policial, o exército não estava na rua. Mas cadê a ditadura que esse rapaz está falando? Cadê a falta de democracia que esse rapaz está falando? Eu não sei, eu não percebi ainda. Porque a fala do deputado, vamos lembrar isso? O deputado Eduardo Bolsonaro, ela não tem coragem nenhuma na realidade. Ele está falando de uma sanção a um dos membros do Supremo Tribunal Federal. E ele está comemorando. Comemorando isso. E assim, eu não sei na cabeça dele o que ele imagina que poderia acontecer. O judiciário vai abrir mão de um processo que está em andamento, o pai dele não foi preso, não foi condenado ainda, então ele quer simplesmente que o judiciário abra a mão e fale, não, beleza, não vou brincar mais porque o Trump não quer. Gente, isso é ataque à soberania nacional. Não vamos julgar mais tudo que está acontecendo porque o presidente dos Estados Unidos pediu. Não, imagina se fosse um outro caso. Vamos supor que não fosse a questão do Bolsonaro. Vamos supor que a causa em questão fosse as terras raras, que o Brasil é um dos principais polos, né, de terras raras. A segunda maior mina do mundo está aqui. E se o Trump resolver que ele quer para ele, ele vai vir aqui e vai tomar e ninguém vai falar nada. Se tiver um julgamento de um ministro em relação a algum outro crime, alguém pode virar e falar assim, eu não quero que julgue. É assim que funciona. Você tem a sua empresa, sua loja, sua casa, você vai lá trabalhar, alguém fala assim, não venda mais para o professor Marcos, ele não pode comprar o seu produto. Você vai parar de vender para mim? Sendo que eu sou um bom cliente para você? Que é aquela história. É ingerência, quem manda no Brasil somos nós. Exatamente. Agora, eu vi uma outra fala também do Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, ele dando a entender que poderia ter até um ataque americano ao Brasil. Que coisa mais louca, hein? Então, essa é uma escalada de delírios, na minha leitura, que acontece na cabeça de pessoas que são completamente desesperadas em relação ao fato. Tem um camarada, um cientista político que eu gosto muito, Creomar, que ele diz que contra a realidade não tem como você fazer alguma coisa. A própria realidade ela é um muro intransponível. E esse é um muro intransponível. Bolsonaro está sendo julgado, se for condenado, vai ser preso. Ponto. Então, ficar tentando escalar e por medo no povo brasileiro, vai mudar o que desses fatos? Ameaçar o poder judiciário. Isso é tão bizarro, Jorge, porque são pessoas que foram eleitas por brasileiros.
que tem o apoio de brasileiros. O Eduardo está jogando contra o Brasil? 100% do tempo. Né? Vamos lá. Se você lutasse de fato pelos brasileiros, você ia lá para os Estados Unidos pedir para alguém prejudicar o Brasil, prejudicar o povo brasileiro? Você ia lá, por mais que você discordasse de toda a legislação brasileira, do judiciário brasileiro, você ia lá pedir para que um presidente prejudicasse todo um mercado, todo um país. Tem pessoas que vão perder o emprego, Jordemar, por conta dessa gracinha do Bolsonaro. Ah, mas o Eduardo tem todo esse poderio? Não tem, né? O Trump está fazendo isso por uma estratégia muito mais global de comércio e de ostentação de poder. Só que a pauta Bolsonaro dá a ele o bode expiatório que ele precisava. Então, assim, a política do Trump é a política da pressão e da opressão. Ele achou aqui dentro aliados para fazer isso e ainda buscando apoio popular, que é o mais bizarro. E o Lula está fazendo o quê? Está fazendo a coisa certa ou está fazendo a coisa errada no meio dessa briga toda? Jordemar, eu vejo que assim, o grupo todo do governo está fazendo o que tem que ser feito, a maneira correta. Se mantendo na mesa de negociação, evitando escalar, mas sempre batendo no peito e ostentando a nossa soberania, que é o papel de qualquer presidente de qualquer nação. Então, o que o Lula tem feito hoje, de vez em quando ele dá uma derrapada, fala umas bobagens, que é do Lula também, mas o que ele tem feito é mantido todo o grupo na mesa de negociação e se mantendo tranquilo, sem ultrapassar sem queimar a largada, vamos dizer assim. Então o Trump fez muito barulho e depois recuou. A gente pode entender mais ou menos dessa forma ou não? Sim, porque a taxação seria sobre todos os produtos, entraria amanhã. Ele já recuou, já tem quase 700 produtos que não vão ser taxados a mais e vai começar a valer só na semana que vem, no dia 6. Ou seja, ele fez a estratégia que ele costuma fazer. Pressiona para ver quem arrega primeiro. O Brasil não arregou e não vai arregar. Ou seja, ele deu uma jogada e tentou postergar para continuar pressionando. Se a gente não arregar de novo, ele vai ter que repensar. Porque se você analisar o que ele fez com os outros países, é bom que a nossa audiência perceba isso, é essa a estratégia. Ele vai, pressiona para a pessoa abaixar a cabeça. Se abaixar, ele multa. Aqui não às vezes aconteceu ele queria 10%, fez isso, ganhou 15%. Ele falava em 50%, 60%, 70%, baixou para 15%. O mercado mundial é isso, mas ele ganhou, né? Pelo menos um pouquinho. É porque assim, ele poderia ganhar de qualquer forma. Só que mantendo a pressão e se colocando como alguém que é temido, ele acha na cabeça dele que vai ter mais poder sobre as outras nações. Professor, Carla Zambelli, o senhor acredita que ela será extraditada ou vai ficar na Itália? Agora eu acredito que ela vai ser extraditada sim. Se ela chegou a ser presa lá... Lá o governo é de direita. Sim, mas há acordos internacionais que se sobrepõem à cidadã Carla Zambelli, né? Ela cometeu um crime aqui no Brasil, ela foi julgada por esse crime e pelos acordos internacionais que há entre Itália e Brasil, é passível sim de extradição. Mas isso depende de quem? Agora são questões jurídicas, né? Tem um prazo, tem recorrer, então assim, agora é o processo do judiciário. O presidente Lula não tem nada a ver com isso, o governo não tem nada a ver com isso. Agora é legislação de um país e do outro e acordos jurídicos que vão se sobrepor à cidadã Carla Zambelli. Professor, quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui, que enriquece o nosso debate político. Eu agradeço o espaço, aproveito para convidar toda a audiência do TJ para assistir o Política e Cotidiano, terça-feira, 22h30, reprise no sábado ao 12h30, sempre com um bate-papo bem legal sobre a política que mexe com a sua vida.